Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, continuando a leitura do profeta Jeremias, nós estamos aqui agora no capítulo 26, e Jeremias, ele apresenta, da parte de Deus, uma profecia condicionada, isto é, ele profetiza que algo vai acontecer dependendo das circunstâncias das pessoas. Então, o profeta Jeremias, lhe vem a palavra e ele diz: assim fala o Senhor, põe-te de pé no átrio da casa do Senhor. Deus falando com Jeremias: põe-te de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos os que vêm das cidades de Judá para adorar o Senhor no templo. Imagine, o contexto é, as pessoas estão indo para o templo, as pessoas estão indo para a igreja. Então, aparentemente, são pessoas piedosas. Mas Deus vê o coração e via que aquele povo oferecia os sacrifícios rituais, mas não sacrificavam a própria vida. Que eles realizavam um culto exterior, mas que não reverberava no seu interior. E esta, meus santos, é uma tentação não apenas dos judeus da época de Jeremias, mas de todos nós. Nós temos que ter muito cuidado para que a nossa religião não seja apenas pro forma, não seja apenas uma realidade externa que não toca e não transforma o nosso interior. Pois bem, então, Deus diz a Jeremias: põe-te de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos os que vêm das cidades de Judá para adorar o Senhor no templo. Todas as palavras que eu te mandar dizer. Não retires uma só palavra. Deus sabia que a palavra que ele ia mandar Jeremias dizer era uma palavra dura, era uma palavra difícil, e que Jeremias já estava sofrendo pelas palavras de outrora, agora que a situação iria piorar mesmo. Mas Deus diz: não retires uma palavra sequer. Talvez, versículo 3, talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho e eu me arrependa da decisão de castigá-los. Se eles mudarem de atitude, o castigo que eu anunciei não vai acontecer. Então, dirás assim. Então, estava lá Jeremias, o povo chegando para o templo, e Jeremias vai dizer: isto diz o Senhor, versículo 4. Se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude para a vossa orientação, farei desta casa uma segunda Silo. Isto é, Jeremias está ali e começa com a partícula condicional. Se não vos dispuserdes, isto é, se vos dispuserdes, se vocês
se colocarem em estado de obediência, nada disso acontecerá. Mas se vocês não obedecerem, eu farei de vocês uma segunda Silo. Lembram que, acho que na terça-feira nós refletíamos que a frase do povo era: é o templo do Senhor, é o templo do Senhor. Imagine se alguma desgraça vai acontecer a Jerusalém, nós temos o templo do Senhor, Deus mora conosco. E Deus diz, por meio do profeta Jeremias: eu farei de vocês uma segunda Silo. E aí Jeremias tocou na ferida. Que o que foi que aconteceu com Silo? Silo era a cidade que tinha o tabernáculo no qual estava a Arca da Aliança. E os filhos de Eli, do profeta Eli, praticavam o mal. O povo praticava o mal. E Deus entregou então Silo na mão dos filisteus, que destruíram o tabernáculo e levaram a arca. Então, quando Jeremias diz: eu farei de vós uma segunda Silo, eles compreenderam. Isto é, Deus está dizendo, pelo menos Jeremias está dizendo, que Deus está dizendo que vai, se nós não nos convertermos, Ele vai entregar o templo e o templo será destruído, a arca será levada e nós seremos uma segunda Silo. Ora, qual seria então a atitude normal, esperada, diante dessa profecia? Isto é, quando eles ouvem esta palavra, eles deveriam se colocar em estado de mudança de vida. Então, precisamos nos converter. Não. Eles, porque não gostaram da mensagem, eles odeiam o mensageiro. E recusam mensagem e mensageiro. E diz então aqui, versículo 7. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo presente. Isto é, estava todo mundo de má vontade, fechado a Deus e a graça. Os sacerdotes e profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer essas palavras. Quando Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe ordenara que dissesse, prenderam-no os sacerdotes, os profetas e o povo, prenderam Jeremias, dizendo: este homem tem que morrer. Isto é a atitude de quem está em pecado contra o Espírito Santo. Vocês lembram que um dos pecados contra o Espírito Santo é esta obstinação no erro. Isto é, você está no erro e você não quer mudar de vida. Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É o ódio à verdade. Isto é, você não quer, você até tapa os ouvidos, porque você não quer ouvir a verdade, porque você não quer se dobrar a ela. Então, diante daquela palavra de Jeremias, os profetas, os sacerdotes e o povo ficaram, todos eles ficaram enraivecidos e disseram: Jeremias tem que morrer, porque nós não suportamos o que ele diz. Apenas um parêntese, Jeremias é uma figura de Cristo, que também era odiado simplesmente pela sua presença. Isto é, a presença dele, de Jesus, suscitava ódio, como a presença e as palavras de Jeremias suscitavam ódio. Meus irmãos, nós vemos aqui então uma situação, se nós formos a aplicar para a nossa realidade, nós vemos que o mundo atual se encontra também nesse estado de pecado contra o Espírito Santo. Isto é, de uma obstinação no erro. Livre-nos, Deus, de que esta palavra também se aplique a nós, mas que cada um a aplique a si. Que cada um, ao ouvir isso, se pergunte: meu Deus, mas eu estou assim? Esta má vontade, essa obstinação no erro, esta
este ódio à verdade também se encontra em mim? Porque eu estou dizendo, isto é um fato, que esta postura está presente no mundo, mas lembremos-nos, nós estamos no mundo. Não devemos ser do mundo, nem como o mundo, mas nós estamos no mundo. E devemos ficar atentos se essa postura não se encontra presente também em nós. Pois bem, mas qual é a atitude do mundo? Essa atitude de pecado contra o Espírito Santo. É um mundo que não quer se converter, que se orgulha do seu pecado, que faz passeata para o seu pecado, porque tem orgulho daquilo que faz e que ofende a Deus. Isso é uma postura espiritual que denota, que demonstra a presença do pecado contra o Espírito Santo. Essa obstinação no erro. E pior ainda, né? Não é apenas uma obstinação no erro, mas é uma obstinação gloriosa, em que você se vangloria por nele se obstinar, por naquele pecado permanecer. Que existem aqueles que se obstinam no pecado, e isso é mal, é terrível, é uma desgraça, mas que não se vangloriam disso. Mas o mundo atual, ele não apenas está obstinado, enraizado, incrustado, fincado, enterrado no pecado, como se vangloria disso, como se isso fosse bonito. Mais do que nunca a palavra de São João, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, é verdadeira, né? O mundo jaz no maligno. Né? Jaz, do verbo jazer, né? Estar deitado, estar por terra, estar morto, sepultado. Né? Daí vem o jazigo, né? Aquelas construções nos cemitérios. Então, o mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo está deitado, enterrado, entregue, morto, sepultado no pecado, na separação de Deus, no maligno. Então, é uma realidade que não é algo distante. Nós vemos aqui contra Jeremias, mas nós vemos hoje esta mesma postura presente. Tente você dialogar desapaixonadamente, apenas procurando a verdade, sem ódio à verdade. Vamos discutir a respeito do aborto. Vá conversar com as autoridades que legislam sobre isso e dizer, olha, será mesmo que ali na barriga da mãe é apenas um amontoado de células? Será que não é uma vida? Será que nós não temos indícios para mostrar que é uma vida? Porque se nós partirmos do pressuposto de que no dado momento ali se transforma numa vida, tem dignidade e é sujeito de direitos, se nós dissermos que num dado momento isso acontece, nós também iremos dizer que num dado momento a pessoa pode perder. Isto é, se não é desde o início provido de direitos e dignidade, pode ser que eu diga depois que num dado momento da vida ele os perdeu, porque é o que está acontecendo, né? Em muitos países europeus, por exemplo, já se pode, os filhos podem até, contrariando a vontade dos pais, destiná-los à eutanásia. Não, papai, o senhor já está com a vida muito acabada, já não é mais vida, já não é mais gente, o senhor tem que morrer. Não, meu filho, mas eu não quero morrer. Não, mas o senhor já está muito doente, o senhor tem que morrer. Gente, isso já está acontecendo. De modo que há pais que estão fugindo de alguns países, indo para outros países, onde aquela legislação não existe, porque se permanecerem no seu país de origem, os seus filhos podem decidir a sua morte. Mas entenda, mas se os pais podem decidir a morte dos filhos na barriga,
quando jovens, em tenra idade, por que é que os filhos não podem decidir a morte dos pais quando eles se tornam inapropriados, causadores de problemas? Entende? Se existe lógica em matar os filhos na barriga quando eles causam problemas, essa mesma lógica pode ser aplicada em matar os pais quando eles causam problemas. Então, mas as pessoas, elas não querem ter uma discussão tranquila e ver, olha, esse princípio, ele é mau, ele é danoso, ele é pérfido, ele é indigno, porque ele é destrutivo do ser humano. Isso não é um princípio bom, não é um raciocínio lógico e bom. É um raciocínio pérfido, mau, danoso. Não, quando você isso diz, as pessoas já vão taxar você, que você quer obrigar as mulheres a terem crianças a todo custo, de que você é um fascista, porque é a palavra do momento. Você é um fascista, você é mau. Você diz, não, mas eu quero só dialogar com você e perguntar, será que é correto mesmo dar uma injeção de cloreto de potássio numa criança para matá-la na barriga da mãe, quando este procedimento nem com os animais é permitido? Será mesmo? Será que isso é lícito? E será que aquela criança que pode sobreviver fora da barriga da mãe, será que não seria mais adequado, então, retirar a criança, deixando-a sobreviver e dá-la para a adoção? Não, ela tem que ser morta. Então percebe assim, é um ódio à verdade. Você vai com um discurso lógico e você quer dialogar com a pessoa e ela vai dizer logo que você é mau, que você é fascista, que você tem que morrer. Isto é, esse seu discurso, ele é insuportável. E por que aquele discurso é insuportável? Porque ele é verdadeiro. E a verdade, ela traz luz. Você quando vê, você precisa ser católico para dizer que é inconcebível que um homem, só porque um papel resolveu dizer que ele é mulher, que é inconcebível que este homem, por exemplo, ele tenha os mesmos direitos e seja tratado exatamente igual às mulheres, por exemplo, no esporte. Aí vai um homem, mas porque um papel disse que ele era mulher, vai competir com as mulheres no esporte e vencê-las, porque fisicamente os homens, na sua grande maioria, pode haver aqui e ali alguma exceção, mas na sua maioria, os homens são mais fortes fisicamente. Isso tem lógica. De você aceitar que um homem barbado frequente o banheiro da sua filhinha, mas o papel diz que ele é mulher. Mas, sem paixão, vamos raciocinar aqui. Será que isso é adequado? Não, você é um homofóbico, é um transfóbico, você é um fascista, você tem que morrer. Isto é um mundo que se fechou à verdade, que não quer olhar as coisas. O que Jeremias estava dizendo? Jeremias estava dizendo que, olha, se vocês não mudarem de conduta, o castigo virá. Mas se vocês mudarem de conduta, o castigo não virá. Jerusalém não será uma segunda Silo. Mas eles esqueceram a parte condicionada e pegaram apenas o quê? Ele vem aqui ao templo para dizer que o nosso templo será destruído. Ele tem que morrer. Essa palavra é insuportável. Percebe esse fechamento à verdade, que em última instância é um fechamento a Deus, porque Deus é a verdade. Mas, meus santos, olhar isso nos sacerdotes, nos profetas e no povo na época de Jeremias, olhar isso no mundo atual, não vai trazer grande benefício espiritual se você não aplicar a si. Quantas vezes você também fica recalcitrando contra o aguilhão? Isto é, você vê a vontade de Deus, a verdade, e você não a aceita.
Pode não ser algo tão trágico e drástico como estes exemplos que eu citei, mas a vontade de Deus para a sua vida, e esta é a verdade. E você fica se contorcendo, dando murro em ponta de faca, querendo mudar as coisas porque você não quer que elas sejam como se lhe apresentam. Quando o verdadeiro servo, amigo, discípulo, católico, ele acolhe a vontade de Deus imediatamente conhecida. Quando você percebe que a Deus agrada, quando você busca a santidade e você combate não apenas os pecados mortais, mas também os pecados veniais. E você conhece esta verdade e você diz: eu vou combater todos os pecados da minha vida, inclusive os pecados veniais. Quando você percebe, né, você, mulher, daqui a pouco darei um exemplo para os homens, tá? Você, mulher, abre o seu guarda-roupa e você se pergunta: a Virgem Maria usaria essas roupas que eu tenho no meu guarda-roupa? Será que se Nossa Senhora me pedisse uma roupa, eu teria para dar a ela uma das minhas roupas? Ou as suas roupas não são roupas que você, diante de Deus, pensaria a Virgem Maria usando-a? Mas você não quer nem pensar nessas coisas, porque o padre é muito radical. Ah, tá bom, ele também coloca Nossa Senhora logo, mas ela é uma mulher. Ela é uma mulher. E aquilo que não é digno para Nossa Senhora, não é digno para você. Se Nossa Senhora não pode usar, você também não poderia usar, e vice-versa. Por quê? Porque somos todos templo do Espírito Santo. Você, homem, com as suas amizades, com aqueles seus grupos de WhatsApp, em que vários vídeos ali passam, os programas que você assiste na sua TV por assinatura, São José assistiria com você? Ele participaria daquele grupo de WhatsApp do qual você participa? Padre, para com isso, padre. Então você não quer nem pensar, e é uma maneira de você negar a verdade. Isto é, você tapa os ouvidos, você não quer pensar naquilo. Por quê? Porque você, se não tem um ódio explícito à verdade, ele está implícito, mas está presente, porque você a recusa. Você não quer se confrontar, você não quer parar e refletir aquilo à luz da razão, iluminado pela sua fé, e você dizer: será que isso mesmo é agradável a Deus? Tenho certeza, meus santos, que se nós nos colocarmos nesta atitude de procurar conhecer a verdade, eu quero conhecer aquilo que agrada a Deus, eu quero retirar da minha vida tudo aquilo que desagrada a Deus, eu tenho certeza que esta palavra de Jeremias vai frutificar na sua vida. Mas se você só ouvir isso, só se ater, só se apegar àquilo que aconteceu na vida de Jeremias, àquilo que está acontecendo no mundo, e não aplicar na sua vida, isso de nada vai valer, porque em nada vai frutificar. Que Deus então, que Nossa Senhora dos Anjos, envie os seus anjos, aconselhe, mande o nosso anjo da guarda a nos aconselhar o bem, para que nós sejamos dóceis à vontade de Deus, procuremos conhecê-la cada vez mais, para colocá-la em prática na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.